Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo aí para o canal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que nós possamos juntos aprender acerca da palavra do Senhor. A vontade do Senhor é que nós possamos ser cada vez mais acolhidos, abençoados, porque isto é que o Senhor Jesus quer de nós. Eu estive meditando, estudei a palavra e essa palavra está no meu coração, eu gostaria de estar compartilhando aqui. É porque, irmãos, nós estamos passando tempos difíceis. Tem pessoas que a gente vai conversar com ele e de repente nós somos surpreendidos porque quando nós vamos falar de Cristo, eles falam: eu já fui batizado em tal igreja, eu fui crente tanto tempo e eu saí de lá por causa disso, por causa daquilo. Sempre tem uma desculpa e parece que nessas conversas, nessas conversações, eles que têm a razão. Eles saíram de lá e a culpa é do outro. Tem uma palavra nas Escrituras que diz: se alguém está sendo tentado, nunca diz de Deus: eu estou sendo tentado, porque Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado por ninguém. Deus não pode ser tentado por ninguém, nem a ninguém tenta. Então, se existe esse problema em nós, nós temos que procurar nos consertar, porque a falha não é do Senhor. Mas existe falta de fé, as pessoas perdem a fé, sim. Por qual motivo? N motivos. E eu gostaria de trazer uma palavra aqui nessa noite. Eu estou fazendo essa live, já são mais de 21 horas, e eu gostaria de falar a respeito de João Batista, porque João Batista estava preso. As pessoas que vão estar ouvindo essa live, que conhecem o Evangelho, sabe do que eu vou estar falando aqui. João Batista preso. E aí? Certamente a cabeça dele começou a ficar a mil, porque foi ele que batizou Jesus. Ele mesmo disse para Jesus: eu que precisava ser batizado por ti, tu vens a mim? E aí ele confessou que quando batizou o Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu como forma de pomba sobre o Senhor Jesus, e ele ouviu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que João Batista na prisão, aí começa a vir a prova da fé. Ele que teve aquela experiência tremenda com Jesus, o que João Batista fez? Pediu que 2 dos seus discípulos fossem até Jesus. O que ele pediu para que os discípulos perguntassem para Jesus? Está em João capítulo 7, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?
e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Como eu disse, meus queridos, olha, existe muita gente hoje em nossos dias frustrados, pessoas até revoltados com pastores, revoltado contra o ministério. Após ser batizado nas águas, recebeu o selo da promessa que é o batismo no Espírito Santo. Muitos até foram obreiros na casa do Senhor. E aí, de repente, por um motivo ou por outro, ele chutou o pau do barraco, está revoltado, ele não acredita mais em Deus, ele não acredita no Evangelho, ele nem acredita que existe céu e inferno. E às vezes, irmãos, a gente quer condenar essa pessoa. É muito fácil quando nós apontamos o dedo para o outro. Só que quando nós apontamos o dedo, um está apontando para o céu, um está apontando para pessoas e 3 dedos estão apontando para nós. E eu meditando nessa palavra, eu comecei a pensar o que poderia estar passando na cabeça de João Batista naquela hora, naquele momento. Jesus diz que de todos os homens nascidos de mulher, João Batista é o maior profeta que já pisou aqui no globo terrestre. Mas que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Será que por esse motivo? Porque João Batista teve essa experiência tremenda. João Batista, com certeza, foi contada a história para ele desde quando o anjo apresentou a Zacarias ali, no dia de oferecer ali aquele holocausto. Com certeza, ele sabia que a mãe era estéril, não podia ter filhos, e o milagre que Deus fez. Mas não só isto, ele viu ali naquele episódio, naquele momento, ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, ele ouviu a voz dos céus, mas quando ele ali atrás das grades, condenado à morte, aí lhe faltou a fé. Diferente do apóstolo Paulo, que diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, cujo justo juiz me dará no último dia. João Batista ali sozinho, encarcerado, pensando: e agora? Condenado à morte. Aí veio a dúvida: será que aquele homem era Jesus mesmo? Meu querido, eu gostaria de estar falando ao pé do teu ouvido, se é que o ouvido tem pé, né? Mas usa-se esse vocabulário. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que a prisão espiritual que você está passando é uma prisão tremenda, é um sofrimento. Mas não duvida dos feitos do Senhor Jesus. Não deixa de crer que Jesus é Deus.
e que Ele morreu na cruz para te dar a vida, para tirar da prisão, para tirar do sofrimento eterno. Eu sei, você passou por grandes problemas, às vezes não era o que você esperava, às vezes você tinha um alvo, tinha um projeto e esse projeto foi frustrado, mas Deus existe. Jesus Cristo está ao teu lado. O Espírito Santo é Deus. Você que já falou em mistério e hoje você muitas das vezes duvida, aquilo ali era psicoindução, aquilo ali é porque eu ouvi os outros falar e eu também falava. Pensa comigo nesse momento a respeito de João Batista, um profeta de Deus, um homem separado. Com certeza, se for olhar para o lado da promessa, ele era melhor do que eu e do que você. Mas ele ali, entre aquelas quatro paredes, ele praticamente negou Jesus, porque ele duvidou, será que aquele homem era realmente o profeta que havia de vir? Será que ele é o Filho de Deus? E ele pegou ali 2 dos seus apóstolos e enviou 2 dos seus discípulos, e enviou então até Jesus. E olha a pergunta que João Batista pediu para que fosse feita ao Senhor Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O próprio Deus havia dito a João Batista que aquele que ele visse o Espírito Santo descer sobre ele, aquele é que seria o Filho de Deus, aquele que ele estava batizando com o Espírito Santo. Ele ouviu a voz dos céus. Nós, os seres humanos, irmãos, nós somos falhos e fracos, duvidosos, mas não duvida de Deus, não duvida dos dons espirituais. Volta atrás, repense. Tem uma música que diz: eu quero voltar ao início de tudo, reencontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus preceitos, valores, eu quero reconstruir. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Faça isto. Saia da sua revolta, porque não é uma incredulidade que está em você, é a revolta por causa dos seus sonhos, os seus projetos, porque foram frustrados. Mas nem tudo que nós planejamos dá certo. João Batista, ele combateu contra o pecado e por isto a cabeça dele rolou. Às vezes nós temos que entregar nossa cabeça para que a verdade prevaleça. Às vezes o seu problema foi porque você quis realmente fazer a vontade do Pai. Existe isto no meio do povo de Deus, aqueles que puxam o tapete, mas não desiste não. Busca de Deus, misericórdia, fé. Jesus é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E Ele está te esperando lá. Você não pode fazer isso, você não pode desistir, é tempo. Todo tempo é tempo de louvar a Deus enquanto você tem vida, porque enquanto a vida é esperança. E a nossa esperança não pode morrer, porque a nossa esperança está em Cristo. Pense comigo, não duvide não. Não faça como João Batista, que enviou aqueles 2 discípulos para perguntar: Jesus, você é você mesmo? Ou aquilo que eu vi lá no Jordão,
aquilo ali não é verdade, não duvida do Senhor. Valoriza aquilo que você tem. Tem também uma música que diz: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Pare de ficar aí lastimando, dizendo que você não é alguém. Jesus Cristo te ama. Ele quer você de volta. O seu lugar, ninguém sentou. Não foi ocupado aquela cadeira que você sentava. Ele está te esperando. Por isso ele está te enviando essa mensagem. João Batista duvidou. E você está duvidando até se existe Deus, se é real, se Deus é real, se Jesus Cristo é real, se aquilo que aconteceu com você durante o tempo que você estava na igreja, se aquilo lá foi real. Foi real, sim. Deus existe. O Espírito Santo existe. Por isso você está recebendo essa mensagem, para que você possa repensar e voltar para Deus. Volte para Deus. Ele tem uma promessa para você. Os seus projetos, que são os projetos de Deus, jamais serão frustrados. Os projetos de Deus jamais serão frustrados. O inimigo não vai frustrar aquilo que está preparado para você. Ele não vai tomar de você aquilo que Deus te deu. Já está selado. Em nome de Jesus Cristo, medite nessa mensagem, busca na palavra. A sua fé não morreu. Ela está aí soterrada por causa dos problemas, por causa das consequências. Saia da prisão, em nome de Jesus Cristo, e busca o conserto para a sua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus, Ele quer te levantar. Não duvida do Senhor Jesus. Não duvide das coisas de Deus, porque Ele é real. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Deus te guarde. Compartilhe aí essa mensagem. Inscreva no canal. Ative o sininho para você receber novas notificações, tá bom? Eu te amo em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.